Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Vasetti, sou aquarelista e professora de aquarela aqui do Ateliê Chiaro Escuro. E hoje a gente vai aprender a como limpar o godê. Então, hoje a gente vai aprender como é que a gente limpa o godê, que parece uma coisa simples, né? Mas tem muita gente que fica com dúvida. Por quê? Por quê? Vamos pensar aqui juntos por que a gente tem a dúvida. A gente tem alguns tipos de godê e eles são de organização diferentes. A gente costuma colocar as tintas de tubo nesses godês que a gente chama de godê bandeja, que são godês assim, com essas cavidades para a gente colocar a tinta aqui mesmo. E aí na hora, a dúvida que surge é, eu terminei de trabalhar, eu tenho que limpar a tinta daqui também, né? Isso que sempre chega pra gente como uma dúvida. Não, não precisa, você não vai tirar a sua tinta de cá. Você vai limpar só a sua área de trabalho. É ela que você tem que ter sempre limpa para que você possa acrescentar outras tonalidades, fazer as misturas e isso dá certo aqui, né? Então vamos junto aqui limpar esse godê, que é o godê bandeja. Depois a gente fala de outros tipos de godê, como a gente limpa. Bom, como é que eu gosto de limpar o meu godê? Eu deixo sempre aqui um pincel mais velho, um pincel que eu não uso para pintar, um pincel que eu vejo que ele não vai servir para eu fazer minhas aquarelas, mas que eu deixo junto do meu material para que ele possa me ajudar nessa limpeza do godê. Água mesmo, e vou botando aqui, ó. Pego esse pincel, ele vai servir para mim como se fosse uma vassourinha. E aí eu vou dar aquela esfregada aqui no meu godê. E vou limpar. Esse godê tem uma cor só, né? Tá, tudo é azul aqui. Então, às vezes a gente até pode demorar um pouquinho mais na limpeza, pode usar uma cor ou outra que apareceu por aqui. Mas normalmente a gente tem o godê com todas as nossas cores, né? Não separado por tonalidades como tá esse aqui. A gente vai estar trabalhando com muitas cores. Então, essas áreas de trabalho vão sujar mais rapidamente, porque a gente vai acabar tendo muitos cinzas ali. Se a gente continuar misturando todas as cores que apareceram na pintura, todas as cores que você foi deixando aí conforme você vai pintando, vai chegar uma hora que aqui vai ficar tudo cinza, porque elas vão se misturar e vão dar aqueles tons mais neutros. Dá para trabalhar até com esses tons da mistura e do godê, porém, essa tinta que fica aqui no godê, quanto mais água você botar nela, com o tempo ela começa a esfarelar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais usar essa tinta de cá, essa tinta que ficou seca aqui, porque a partir do momento que você vai botando água, ela vai craquelar e vai esfarelar. Então é bom você limpar para que na sua próxima pintura você não pegue essa tinta mais velha daí. Com que regularidade eu tenho que limpar o meu godê? Sempre que você precisar. Não é assim, todo dia, ou eu tenho que limpar uma vez por ano. Você vai ver a sua necessidade. Mas toda vez que você for começar uma pintura nova, vale a pena começar ela com o seu godê limpo. Assim você não usa aquela tonalidade antiga que tá ali e não fica sempre preso nas mesmas misturas, porque você já vê que tá pronto ali e acaba usando de novo aquela cor. Então, esse é uma boa dica aí para quando você pensar, eu preciso limpar meu godê ou não, vai começar uma pintura nova, retira aquele excesso, né, do que sujou ali e começa a pintura nova. Agora, uma outra dica boa. Quando você estiver fazendo uma pintura e sabe que essa pintura vai demorar de ser terminada, né? Às vezes a gente tem trabalhos grandes, trabalhos com muitos detalhes, então você deixa o seu godê sujo. Aí você vai deixar, porque a referência de mistura tá ali no seu godê. Não necessariamente você vai usar sempre a mesma cor, sem misturá-la de novo. Vai precisar misturar para fazer mais tinta, mas a referência cromática já tá ali para você. Aquela misturinha, você vai olhar mais ou menos a cor, vai tentar lembrar o que você usou para misturar, mas a cor ali você vai te dar aquela dica. Vai pensando assim, enquanto eu estou trabalhando com uma pintura, minha pintura está aberta, a gente fala assim, estou com uma pintura aberta, é porque ela não foi finalizada ainda. Então, enquanto eu estiver com a minha pintura aberta, minha aquarela lá em processo, né, eu deixo meu godê sujinho ali com as cores que eu estou usando, porque essas vão ser a minha referência de estudo ali das cores que eu estou trabalhando. Quando eu terminar essa pintura, aí sim, vale a pena eu limpar o godê, deixar ele prontinho, para que quando eu for começar uma nova, eu não fique influenciada ali de usar aquelas cores que já estão prontas e acaba que não fico com variação, ou então a tinta pode ir sujando ao longo do tempo e eu fico só reutilizando aquelas tonalidades que não vão me ajudar em muito, né, no meu trabalho.
Então agora vamos lá, continuar aqui a nossa limpeza do godê. Eu vou limpar tudo, né? Aqui, aqui. Por que eu tô limpando com o pincel e não tô jogando ele debaixo da água? Eu posso também jogar debaixo da água, não é um problema, mas não vou fazer isso sempre. Vou fazer só quando eu tiver uma necessidade assim muito grande. Por quê? Quando eu jogo debaixo da água, esse pedaço aqui eu vou limpar, beleza. A tinta aqui não vai receber água. Mas esse lado aqui, ó, quando eu limpo, eu jogo a água em cima desse. Se eu tiver na água corrente, na pia, né? Então a água que tá aqui, né, na hora que eu levantar ele um pouquinho, o que vai acontecer? Essa água vai escorrer para cá. Vai ficar bem dentro das cavidades aqui e vai diluir a minha tinta sem necessidade. Por isso é que eu não faço isso sempre. Eu não vou jogar meu godê debaixo da água sempre. Eu vou limpar ele aqui, ó, com o meu pincel vassourinha. Por isso que eu deixo sempre um pincel lá vassourinha para me ajudar nisso. Eu vou ter que prestar atenção nessa situação aqui que eu tenho para trabalhar, né? Parece uma dúvida simples, mas a gente só tem que atentar para não desperdiçar a tinta, ficar jogando fora. E para quem nunca trabalhou com aquarela, né, é sempre uma dúvida se precisa descartar a tinta que está aqui, porque em outras técnicas a gente acaba descartando a tinta porque ela seca, como se a tinta acrílica mesmo não é uma tinta que a gente consegue armazenar por muito tempo. Vai acabar precisando limpar aquele godê ali, que ela suja. Enfim, aqui, tirando aqui os excessos. Pronto, limpei aqui o máximo que eu consegui limpar. Como é que eu tiro agora aqui? Como é que eu vou tirar essa tinta daqui, né? Que eu sujei. Pego o papel toalha e vou secando. Ou um paninho, se preferir, pode ser um paninho também. E vou secando aqui. Normalmente, a gente também costuma deixar um pouquinho o nosso godê aberto para secar a tinta, né? Para tirar aquele excesso de umidade que fica. Mas não é bom deixar para sempre ele aberto não, porque vai caindo poeira. Então, a vantagem do godê bandeja é justamente que ele fecha. Então, você tem que lembrar do seguinte, limpou, se molhou um pouquinho a sua tinta, deixa aberto para secar, para não ficar úmida ela e mofar, e depois você fecha ali para não cair poeira em cima da sua tinta, porque se cai poeira aqui, essa poeira vai para o seu trabalho, aí gruda. Aí aqueles pelinhos bem fininhos que a gente acha às vezes que é do pincel, não é, é da poeira do godê, aí tem que limpar mesmo. Botar alguma coisa para não cair essa poeira. Se você quiser deixar aberto seu godê, tampa ele com um pano fininho, mas eu acho que o mais fácil mesmo é fechar ele com a própria tampa. Só não pode fechar enquanto estiver molhado, que aí a tinta vai descer de um lado para o outro. Aí não adianta nada, vai sujar tudo. Deixa eu trocar aqui meu papel, que já tá sujo. Borrocou? Limpa de novo. Essa foi minha mão, ó. Enfim. Pronto, agora eu tô com o meu godê limpo para eu começar um novo trabalho, né? Eu não preciso estar ele assim, tinindo. Ele também não vai ficar branquinho de novo. Ele vai ficar meio marcado com as cores, tá? Algumas cores mancham mais do que outras. Então, se o seu godê ficar meio manchado com as tonalidades, não tem problema. Essa tinta que ficou marcada aqui, ela não vai voltar. Se você botar água, ela não volta. Ela não vai levar de volta ou influenciar nada da sua mistura para chegar no seu papel. Então, não tem problema, tá? O que vai acontecer é porque o godê é de plástico e acaba algumas cores muito fortes, elas vão manchar. Não importa, azul, vermelho, amarelo, verdes. Verdes, então, mancham bastante, os vermelhos também. Mas ela não vai sair daqui. Alguns godês até a gente consegue eliminar um pouco dessa cor que fica com álcool, mas nem todos. Eu já testei em alguns aqui, alguns saem bem, outros nem tanto. Então, dá para limpar um pouco com álcool para tirar essa mancha, mas nem todos vão sair tão bem assim. Vai depender da qualidade do plástico de que ele é feito. Um godê que limpa muito bem são os godês de louça. Então, se você tiver um godê de louça,
ele vai ser o que menos vai manchar com as cores. Por isso que a gente tem esses godês, eles existem aí no mercado, apesar de serem, assim, são ideias antigas de godê, mas é porque também eles não mancham tanto assim, tá? Então vamos lá, fechei aqui e o meu godê tá limpinho, agora ele tá seco, eu posso voltar a guardar no lugar que eu tô trabalhando. Aí um belo dia, chegamos a pensar assim, eu vou abrir agora, vou trabalhar, enfim, cheguei lá, puxa, mofou minha tinta. Tá vendo aqui, gente? Minha tinta mofou. Eu até deixei ela aqui, guardadinha aqui, pra gente poder pensar nesse mofo, como é que a gente vai tirar ele de cá. Então, como é que a gente tira? O mofo não dá para você limpar só com álcool, tem que limpar com alguma coisa que vá fazer uma limpeza ali boa, né, no seu godê. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, se meu godê, alguma tinta do meu godê mofou, eu vou pegar água sanitária, botei um pouquinho aqui e vou aplicar na tinta que tá com mofo. Aí vai falar assim, Kiara, basta botar ela aí, tá bom, né? Não, não basta. Não basta por quê? Não sei exatamente o tamanho do mofo que está ali na sua tinta, pode ser pequeno, pode ser grande, às vezes a gente fecha, deixa guardado por um tempo e depois ele volta, assim, cresce de novo, né? O que acontece? Se eu limpar só a tinta que mofou, aí sim, isso vai acontecer várias vezes, vai ter uma repetição disso no meu godê. O que eu preciso é limpar o godê todo com água sanitária ou com um fungicida para aquarela, tá bom? Serve isso. A única coisa que eu não recomendo botar, por exemplo, é fungicidas oleosos, como óleo de cravo, porque o óleo não vai combinar muito com a aquarela aqui. Ou você compra um fungicida próprio para aquarela, ou você trabalha com a água sanitária que vai funcionar. Vai botar uma gotinha, um pouquinho assim, ó, nos cantos aqui, vai limpar tudo. Botar na tinta. E pronto. Vamos fingir aqui que eu botei em tudo. Pode até pegar o pincel assim, ó, e dar uma lavada, para você evitar que aquele tipo de mofo que deu aqui, né? O mofo, ele cresce com esporos, né, gente? O que é isso? Ele solta outros pedacinhos que vão se colocando em vários locais. Então, você tem que evitar que aquilo aconteça de novo. Como é que eu evito? Limpando tudo de novo. Aí sim, é uma necessidade de a gente depois dar uma lavada na água corrente. Aí como é que faz com a água sanitária? Deixa aí um dia. Não, não vai deixar um dia ela lá. Por quê? A água sanitária pode entrar em reação com a sua tinta. Então ela pode até descolorir a sua tinta ali. Algumas cores não vão estar tão bem assim com a água sanitária. Então isso aqui é uma medida extrema, né? Eu estou precisando limpar todo o meu godê porque aconteceu um mofo ali que eu não quero na minha tinta. Isso é um problema para mim, então eu vou lavar ali todas as tintas, mas não dá para eu deixar ela agir sozinha 10 minutos, 15 minutos, vai atrapalhar. Não vai deixar essa água sanitária uma vida inteira no seu godê não, e nem deixar ela secar no lugar. Você vai deixar o tempo de limpar o godê e depois você tira, vai passar na água corrente e vai levar aquilo embora. E o que você vai fazer depois disso? Deixar esse godê aberto, de preferência num local iluminado, fresco, que possa secar, até no sol, se você conseguir deixar, mas cuidado que às vezes tem algumas tintas que derretem no sol. Então, se não tiver muito calor, tipo meio-dia, assim, evita de deixar a sua tinta ali para ela não derreter. Mas se ela mofou, o ideal depois dessa lavada é você deixar esse godê aberto no sol, de preferência, para ele poder secar, ou num lugar ventilado, ele seque aberto, para que evite mais ainda de dar outro mofo, né, do mofo reaparecer, porque o sol também ajuda a eliminar o mofo, e aí sim, depois que estiver seco, você fecha o seu godê e vai guardar. Então evita sempre de deixar ele guardado molhado, porque isso ajuda a criar o mofo ali na tinta. Quando você for combater o seu mofo, você lembra de botar água sanitária ou fungicida. E se for a água sanitária, que é o mais fácil, que todo mundo tem em casa, você não deixa ela secar no seu godê, você vai lavar, vai ter que retirar essa água sanitária dali, deixa 1 minutinho, 2 no máximo, você retira, porque algumas cores podem se sentir lesadas com a água sanitária. A água sanitária descolore, então é bom evitar que isso se provoque na sua tinta. Você vai lavar, é o suficiente para você limpar o mofo ali e depois deixar secar.
Então, quando eu vou lavar debaixo d'água, o que vai acontecer? Vou tirar bastante tinta, mas eu só vou fazer isso para tirar água sanitária ou fungicida lá que eu botei, se não for um fungicida que pode ficar na tinta. Eu tenho que me atentar a isso. O que eu estou botando? Que produto que eu estou botando no meu godê para que ele permaneça ou não. Então, eu não botei um produto que vai permanecer, eu botei água sanitária. O que eu vou fazer agora? Eu vou secar meu godê, não posso deixar ele molhado desse jeito. Então, eu vou pegar um papel toalha e vou secando aqui. E vou secar um pouquinho da tinta também. Então, essa manobra aqui, ela só deve ser feita mesmo se eu precisar tirar aquele excesso daquela tinta que estragou, tá? Não é para eu fazer sempre, porque eu vou estar desperdiçando material. Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu passei debaixo d'água, eu vou secar. Então, eu tenho que secar aqui tanto meu godê quanto as minhas tintas. Vou tirar o excesso. Então, gente, essa manobra aqui não é para fazer todo dia, porque vai desperdiçar muita tinta. Você vai fazer isso apenas no momento que sua tinta mofou e você precisou colocar algum produto para limpar o seu godê por inteiro, porque não adianta só limpar a tinta que ficou mofada. Pode ser que já tenha passado para as outras e aí aquele mofo vai ficar recorrente, tá? Então, uma limpeza mais agressiva, vamos dizer assim, só faz nessa situação. De resto, o que a gente já comentou é o suficiente para você manter o seu godê limpo. Então, o que é o próximo passo depois desse daqui, depois de ter secado sua tinta, depois de ter lavado e secado, é deixar ela aberta e, se possível, no sol. Tem que deixar secar, para não mofar de novo. Se secou tudo direitinho, aí sim você vai fechar. Não secou, vai deixar aberto, tá? E aí vai depender, o tempo de secagem vai depender de vários fatores, inclusive até da cidade que você mora. Se for uma cidade com baixa umidade, vai secar rapidinho. Se for uma cidade com muita umidade, vai demorar de secar. Então aí você vai ter que ver o seu momento e como você se encontra na sua geografia até para poder, isso vai influenciar na aquarela. Até a geografia influencia até na hora de pintar, porque dependendo dos lugares você precisa deixar mais tinta ou menos tinta, porque se sua cidade é muito úmida ou seca, isso vai influenciar na secagem do papel. Bom, mas papel é tema para outro vídeo. Aqui a gente está falando da tinta do godê e da tinta que mofou. Bom, então vou deixar ele aqui secando direitinho, não vou fechar hoje porque ele precisa secar. Quando ele secar, assim eu vou fechar. Pronto, agora meu godê já tá limpinho, tá seco, eu vou fechar, vou guardar ele. E aí você vai me perguntar assim, mas Kiara, meu godê não é de tinta de tubo, é de pastilha. Como é que eu limpo o meu godê de pastilha? Eu peguei aqui minhas versões pequenininhas, né, dos godês de pastilha, tanto faz o tamanho que você tiver. Todas as pastilhas aqui, elas saem. Você consegue tirar elas aqui do quadradinho. Tanto é que a gente pode adicionar mais tinta aqui, tá vendo? Tem algumas que tem espaço para colocar mais tinta, tipo esse, dá para botar mais. E como é que eu vou limpar isso? Eu vou tirar tudo. Tem uns que saem aqui, ó, tá? A maioria deles ainda sai assim. Esses de latinha, tá? Eles saem, ó. Você pode tirar, daí você vai ficar com esse godê pronto para você lavar. Bem, na hora de lavar, vai pensando aí no que você consegue fazer, né? É o seguinte, eu ainda acho melhor a gente lavar com o pincel e vai tirando ali o excesso e limpando, porque assim você não vai botar muita água no godê de latinha. Qual é a desvantagem do godê de lata? Que ele enferruja. Então, se você ficar jogando água sempre, pode enferrujar ele sem querer. Ele já, às vezes, já vai enferrujar normalmente quando você vai trabalhando com a própria água da pintura. E aí você seca normalmente igual a gente secou o outro. Acho que a vantagem desse é que dá para você tirar a tinta, né? Aí na hora de botar água aqui, não vai chegar direto na pastilhinha. E se precisar limpar, e se precisar tirar aqui, né, para limpar essas partezinhas, você tira a pastilha. Ela sai, então não danifica tanto a tinta assim.
se escorrer água, nem nada. Agora vamos aqui a algumas considerações, né? A gente falou da água sanitária. A água sanitária a gente usa só se tiver mofo no seu godê, tá? Não fica botando ela à toa, porque é uma química a mais que você está colocando no seu material que não tem necessidade. Limpa com água. A água já é o suficiente para você lavar o seu godê ali e ele ficar bem. Não precisa ficar botando sabão especial, nem nada, porque não faz diferença. A água limpa, o sabão limpa e a água sem sabão limpa também. Então, eu sou daquela que eu evito ao máximo de colocar qualquer outra coisa que não tenha necessidade ali no meu trabalho, no meu godê, que eu não sei depois o que esse sabão vai trazer, enfim. Por exemplo, Veja, né? Tem gente que gosta de limpar muitas coisas com Veja. O Veja solta às vezes uns gases assim, que não é tão legal a gente deixar aquilo em contato nem com a gente, nem com a pintura. Então não vale muito a pena ficar mirabolando ali alguma coisa. Só se você colocou algum elemento extra e que você não consegue tirar misturou alguma coisa com aquarela. Por exemplo, esse meu godê aqui tá misturado café. Eu pintei com café e aquarela, deixei aqui um pouquinho de café. Mesmo sendo café solúvel, talvez ele grude um pouco mais e você precisa ir usar uma bucha ou até um sabãozinho para poder retirar ele. Mas lembra que aqui não é aquarela, é café. Foi o café em pó, solúvel, não foi o café feito de máquina nem nada não. Tá? Então assim, já tá saindo aqui, ó. Deixei até especialmente aqui o café para mostrar que dá pra gente misturar e ele limpa, só esfregando aqui já consigo tirar. Então não tem problema. Vai secar da mesma maneira. Então, se ficar misturando aquarela com outras coisas e tiver dificuldade de tirar, aí vai ter que tentar, além da água, mais algum produto. Mas se a água resolver, não precisa ficar botando nada além. O suficiente para lavar o nosso godê é um paninho para limpar, tirar o excesso de água. A água com o pincel, tá vendo? O pincel limpa super bem. Daí você fecha seu godê, tá sequinho, pronto. E acabou aqui a nossa limpeza. Só lembrando que quando a gente tem a tinta de tubo, é que tem que tomar mais cuidado se for encharcar, porque vai diluir a tinta. A tinta de pastilha, você pode retirar ela do godê, que limpa com mais facilidade. Agora, se o seu godê for aqueles que não bota tinta, só a mistura debaixo da água, lava ele ali com uma buchinha, qualquer coisa assim, a água já sai. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente tem curiosidade, né, em fazer. Como é que eu limpo o meu godê? Mas a gente tem vergonha, né? Porque parece ser uma coisa tão simples, mas olha só quanta informação a gente conversou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, né? Aproveitem esses vídeos aqui e vão compartilhando com os seus amigos de aquarela, seus amigos de pintura, para que todo mundo fique com o godê limpinho. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!